Amém. Abacuque capítulo 1, eu vou ler, depois eu vou explicar. Presta muita atenção, por favor. Não deixe nada tirar sua atenção, para que você não venha perder o fio da meada. Diz assim: a iniquidade de Judá. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Todos acharam, gente? Abacuque capítulo 1, a iniquidade de Judá. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando? Olha a oração dele, olha o que ele fala. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Deus falando: pois eu que suscito os caldeus, ou seja, os babilônicos, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam ele mesmo o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados esses cujo poder é do seu Deus. Olha para cá um minutinho. Na época de Abacuque, o povo de Deus, eles estavam em grande ruína, em grande tormenta. O povo de Deus, eles estavam em grande desastre, pelo fato dos justos serem dominados pelos injustos. No tempo de Abacuque, você pode ver que Abacuque, no começo do seu livro, ele já faz uma oração a Deus, e falando para Deus por que Deus não ouvia a oração dele. Abacuque era um profeta temente a Deus, um profeta que a gente pode olhar pela palavra, que fazia tudo conforme o que Deus lhe ordenara. Era um profeta que muitas das vezes deixou dos seus próprios desejos para cumprir a vontade de Deus. Mas ele fala no capítulo 1, por que Deus não ouvia a oração dele? Por que Deus estava calado diante da situação que eles estavam enfrentando? Abacuque, ele faz uma oração a Deus. No início do seu livro, ele mostra estar perplexo, desesperado, porque a violência se alastra e Deus parece não tomar nenhuma providência. E parece que Deus não toma nenhuma providência, nenhuma atitude. Aquele povo, o justo, estava sofrendo na mão dos injustos. Os justos estavam sendo dominados pelos injustos. A decisão de Abacuque de entrar diante da presença de Deus para orar a Deus e pedir a Deus uma solução é porque Abacuque não conseguia mais ver tamanha iniquidade daqueles que eram iníquos, dominando aqueles que eram justos, aparentemente de Deus. E o justo está sendo explorado, massacrado pelo corrupto, e parece que Deus se mostra completamente apático diante dessa situação. Parece que Deus, quando Ele olha para tudo isso, Ele se torna indiferente a tudo isso que está acontecendo. Não é de admirar que o profeta clamasse em profunda angústia: até quando, Senhor, isso vai acontecer? Até quando tudo isso vai prevalecer contra a gente? Até quando tudo isso vai de fato e de verdade acontecer num povo que aparentemente tem se colocado como justo? E eu estava lendo o livro de Abacuque e eu consegui entender esse livro da maneira que hoje a gente consegue enxergar na nossa vida, por mais que a gente é piedoso, por mais que a gente ora,
por mais que a gente deixa as nossas vontades de lado para fazer a vontade de Deus, mas muitas das vezes Deus ele vai ouvir a nossa oração, mas Ele vai realizar de forma diferente que a gente está pedindo. Eu vou mostrar isso para vocês. Vocês vão ver que muitas das vezes a oração que a gente faz, aparentemente é uma oração que Deus ele responde, mas Ele vai responder da maneira que a gente não quer receber a oração que a gente fez. E você pode ter certeza que quando você faz a oração que seja feita à vontade dEle, Ele vai fazer conforme a vontade dEle e não a nossa. Por mais que pareça aos nossos olhos uma decisão, uma situação que você irá enfrentar, aparentemente ao contrário do que você tem pedido, mas pode ter certeza que eu vou falar agora, Deus sempre faz o melhor para aqueles que são seus. Amém? Pode ter certeza, por mais que aos nossos olhos parece que você tomou uma decisão errada, parece que Deus lhe ouviu, mas ao seu ouvido, a sua questão que você diante de Deus tem colocado diante dele através da sua oração, Ele pode ter lhe ouvido, mas respondido de totalmente ao contrário daquilo que você desejaria. O profeta Abacuque, ele viu Israel cair numa situação muito complicada, que é chamada hoje apostasia, ou seja, o abandono da fé. Aquele povo estava abandonando a fé, porque eram justos, e eles clamavam a Deus, e viam os apáticos, os injustos tomar conta deles, e Deus não fazia nada, Deus estava calado. Deus estava aparentemente com as suas mãos amarradas, com os seus ouvidos tapados, com os seus olhos tapados. Deus não estava fazendo nada, meu Deus. Ou seja, a nação estava se afastando de Deus, entregaram-se à idolatria. Outros buscavam praticamente destituídas de qualquer valor as suas razões. Eles deixavam de lado suas razões, porque eles viam que nada estava acontecendo, que Deus não estava ouvindo, que Deus não estava fazendo, que aparentemente o ser justo estava trazendo prejuízo. O ser justo parecia que quanto mais eles eram justos, mais Deus se afastava deles, mais Deus tapava os ouvidos para não ouvir a oração deles. Que quadro terrível esse! Pecado, imoralidade, o vício tem tomado conta, dominado o povo de Israel. A lei não era mais aplicada com equidade, ou seja, e a justiça era frouxa, indolente. Não tinha mais lei, não tinha mais justiça. O povo estava fazendo conforme eles pensavam e imaginavam. Como Deus não atribuía justiça, não atribuía juízo, não atribuía nada diante dele sendo justo. Então vamos ver se Deus vai fazer alguma coisa quando a gente se desviar do caminho dele. Praticamente era esse ponto de vista que o povo de Israel estava tomando. A ilegalidade campeava solta diante deles. A nação de Israel estava em grande decadência espiritual, moral e também social. Você pode ver que o quadro deles estavam indo de mal a pior. Realmente era um problema, e não era para estranhar que Abacuque viesse a entrar em crise. O profeta Abacuque entrou em crise, diante de tudo aquilo que ele estava vendo. Presta atenção no que a gente está pregando, pessoal. Você vê um povo que era justo, um povo que começou a deixar Deus de lado, pelos seus desejos, começaram a procurar mais as suas vontades, começaram a aplicar as suas razões mais aos seus desejos. Um povo que aparentemente podiam se doar mais, mas não se doavam. Um povo que aparentemente podiam fazer mais, mas não faziam. Um povo que aparentemente podiam ser chamados de filhos de Deus, mas chegou num determinado momento, eles não estavam mais sendo chamados de filhos de Deus. Realmente o profeta Abacuque entrou em crise, e numa crise tal que ele não conseguia entender por que Deus permitia tudo aquilo. Por que Deus estava permitindo tudo aquilo? Às vezes eu pergunto para Deus, por que Ele permite tudo isso? Por que Ele permite a gente chegar em determinada situação, determinados momentos que aparentemente diante dos nossos olhos parece ser certo? Você pode ter certeza que tem situações que você entra e atitudes que você toma que aparentemente aos seus olhos é certo, aos seus olhos, mas desagrada a Deus. E tem coisas que aparentemente você faz que aos seus olhos não é o certo, que realmente é aquilo que vai agradar a Deus. É ou não é? Foi isso que Abacuque estava fazendo. Ele não conseguia entender por que Deus permitia tudo aquilo. Ele orou a Deus a esse respeito, mas Deus parecia não responder. Daí a sua perplexidade, aonde que ele fala: até quando, Senhor, eu clamarei e eu
falarei contigo e tu não me escutarás. No capítulo 1, versículo 2 ele fala isso. Até quando? Olha a angústia do profeta Abacuque, olha a angústia que ele estava tendo dentro dele, de chegar ao ponto e falar para Deus: até quando eu vou clamar? Eu vou ficar com os meus joelhos no chão? Eu vou gastar a minha voz diante de ti em oração? O Senhor não vai me ouvir, o Senhor não vai inclinar os seus ouvidos à minha oração. A questão que Abacuque levanta é que a maioria dos cristãos enfrenta, onde está Deus, que vê tudo isso e não faz nada para sanar o problema. Às vezes eu pergunto para Deus: aonde está o Senhor, que o Senhor vê tudo isso e não faz nada? Aonde está o Senhor, que vê tudo acontecer, meu Deus, e não faz nada? E não faz nada. Será que Deus não vê? Será que Ele não olha a situação que a gente enfrenta? Não vê toda essa brincadeira humilhante com a vida humana, como estava acontecendo com aquele povo de Israel, como o direito está sendo pervertido, como o justo está sendo massacrado? Vale a pena ter fé num Deus como esse hoje em dia, pessoal? Hein, gente? Essa é a resposta que Abacuque quer, ele quer nos dar, através do seu livro. O silêncio de Deus em meio à crise. O silêncio de Deus em momentos de crise. A primeira coisa que descobrimos quando a gente estuda as ações de Deus em Abacuque é que pode parecer que ele esteja estranhamente silencioso e inativo em momentos de crise. Quando a gente estuda o livro de Abacuque, aparentemente a gente vai ver que ele parece estar estranhamente silencioso, calado, não move a mão, não ouve orações, não faz nada. Aonde que Abacuque fala: até quando tudo isso vai acontecer, Senhor? É uma tremenda ousadia, parece ser uma tremenda ousadia fazer uma indagação dessa, Deus. É como se a gente falasse para Deus: até quando o Senhor vai agir assim, como nós queremos ensinar Deus a ser Deus? É ou não é? O profeta vê a violência em seus dias crescer. O profeta Abacuque vê a violência tomar conta daquele lugar, a justiça sendo torcida, a desonestidade ganhando espaço. E onde está Deus? Aonde está o Senhor que fez promessas? Que aquele que caminhasse segundo o desígnio da palavra, ele cumpriria com aquilo que está escrito, meu Deus. Aonde está o mandamento? Aonde está a palavra para se cumprir? E não cumpria, e não se cumpriu. E ele falava: onde está o Senhor? Aonde está Deus que não intervém e nada faz para caçar todo esse mal? Não é essa a questão que muitos levantam hoje também? Não é essa a oração que muitos, talvez de joelhos no chão quando dobram e falam para Deus: cadê o Senhor que não intervém nessa situação que a gente está enfrentando? Por que que Deus permite que certas coisas aconteçam? Por que que Deus permite que a enfermidade entre nos lares, começam a dizimar famílias cristãs fiéis a Deus? Por que Ele permite que a idolatria, o espiritismo, o mundanismo, o budismo, por que que Ele permite que o satanismo, a cada dia que passa, cresça espantosamente? Por que Ele não intervém em fira de morte todos aqueles que proferem mentiras e negam a fé? Por que que Ele não faz isso? Sempre foi difícil entender o silêncio de Deus quanto aos assuntos humanos. Porém, não presumamos que esse silêncio seja indicativo da sua praticamente apatia. Se a gente olhar, muitas das vezes o silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está fazendo nada. É aí que Ele está fazendo. É ou não é? Longe está Deus de ser um mero espectador desinteressado nos assuntos dos homens. Longe está Ele. Tudo está sobre o seu olhar, todas as coisas. A Bíblia diz que não há nada que esteja cru ou nu ou patente diante daqueles que nós temos que tratar. Ou seja, tudo está sob o seu olhar, todas as coisas estão debaixo de suas mãos. Ele não se apavora, nem se precipita. Deus sabe trabalhar na hora certa. Deus não está com seus olhos fechados, os ouvidos tapados, as mãos encolhidas, como diz Isaías 59. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para não poder salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Ou seja,
A mente do Senhor não está alienada à mente do homem e com os pensamentos longe dos dramas que enfrentamos na nossa vida. A palavra nos orienta dizendo que Deus fará justiça aos seus escolhidos. Ele fará justiça aos seus escolhidos. Embora pareça demorar em defendê-los, a Bíblia fala isso em Lucas 18:7, e ainda mais nenhum fio da nossa cabeça, um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem se for da vontade de Deus. O cristão vive pela fé, mesmo que quando não estamos vendo as nossas orações sendo respondidas, ainda nós vivemos pela fé. As respostas praticamente são inesperadas, as nossas orações, as respostas de Deus. A segunda coisa que eu quero falar para vocês, a segunda coisa que descobrimos é que Deus às vezes, ou a grande maioria das vezes, Ele nos dá respostas inesperadas às nossas vontades, às nossas orações. Você pode ler do capítulo 1, versículo 5 a 11, você vai ver isso mais do que qualquer outra coisa. Foi o que deixou Abacuque perplexo. Foi praticamente o que deixou Abacuque em crise, porque Abacuque ora a Deus, ele clama a Deus, ele grita, e a oração de Abacuque, por um longo tempo, Deus parecia não responder. Então quando Deus, ele responde, o que diz é mais misterioso até o que se aparenta, o que Deus praticamente, então quando ele responde a oração de Abacuque, o que diz é mais misterioso até do que a sua aparente falha em ouvir as orações que Abacuque fez. Quando Deus ele ouve de fato, Abacuque ora, por um momento Deus não ouve, e Abacuque ele permanece na oração. Só que quando Deus ele praticamente aplica o ouvido para responder a oração de Abacuque, a resposta de Deus foi muito mais misteriosa do que a gente podia imaginar. Na mente de Abacuque estava claro que Deus tinha que castigar as nações e depois enviar um grande avivamento. Mas quando Deus disse, eu estou respondendo a sua oração, Abacuque, eu estou respondendo. Praticamente quando Abacuque ele ora a Deus, Deus responde, mas de maneira totalmente contrária do que Abacuque queria ouvir. Deus falou o que para Abacuque? Eu estou suscitando o exército babilônico para marchar contra as suas cidades e destruí-las. Pensa comigo, vamos à nossa mente racional. Um povo, como a Bíblia acabou de falar que era justo, um povo aparentemente que fazia a vontade de Deus, um povo aparentemente que era chamado de justos, mas a Bíblia diz que os injustos estavam dominando sobre o justo. Abacuque ora a Deus, para Deus responder a sua oração de dia e de noite, incansavelmente, clamava a Deus para Deus ouvir a sua oração. Por um momento Deus não ouve, mas a Bíblia diz que quando Deus resolve responder a oração de Abacuque, Deus falou para Abacuque assim: o Abacuque, eu vou responder sua oração. Eu estou suscitando Abacuque, o povo dos caldeus, os babilônicos, para vir marchando contra as suas cidades e destruí-las. O profeta não consegue nem acreditar no que ele ouviu, mas foi o que Deus lhe disse e que realmente aconteceu. Deus responde à oração do profeta, mas de uma forma inesperada. Abacuque levou um susto, pois Deus iria suscitar os caldeus, os babilônicos, uma nação pagã para julgar o seu próprio povo. Ou seja, Abacuque queria que Deus respondesse às suas orações, e Deus respondeu, mas não foi do jeito que ele queria, não foi do jeito que ele pretendia ouvir. Todos temos a tendência de prescrever as respostas às nossas orações. Frequentemente oramos a Deus dizendo exatamente como Ele deveria fazer, e é como a gente fala nas nossas orações, que seja feita a vontade dEle, é ou não é? Como se Ele fosse um Deus que não soubesse como agir. Tem gente que chega quase ao absurdo
de querer ensinar a Deus a ser Deus. Essa é a realidade. Pode ver que as nossas orações que a gente faz é com um propósito. E quando a gente faz as nossas orações, e muitas das vezes por interesse de alguma coisa, nós queremos receber aquilo que nós estamos pedindo. E pode ter certeza que a grande maioria das vezes que Deus responde a nossa oração, Ele não vai dar aquilo que a gente pede. Vai dar ao contrário daquilo que a gente precisa. Amém? É como diz o ditado: eu orei ao Senhor pedindo paciência, Ele me deu mais problema para aprender a resolvê-los. Amém? Você pode ver que Deus sempre vai responder as nossas orações ao contrário daquilo que a gente pede. Todos nós temos a tendência de prescrever as nossas orações a Deus. Pensamos que Deus pode se manifestar somente de uma forma, mas a Bíblia ensina que Deus às vezes responde às nossas orações permitindo que as coisas piorem muito antes que podem melhorar. A gente pode orar a Deus e muitas das vezes a situação vai piorar, e piora muito mais do que a gente pode imaginar. Ele pode às vezes fazer o contrário do que prescrevemos. Ele pode às vezes fazer o contrário do que pedimos. Ele pode sim às vezes nos colocar à frente de um exército caldeu. Mas é um princípio fundamental na vida e caminhar da fé, de que quando tratamos com Deus, devemos sempre estar preparados para o inesperado, sempre. Certa vez eu li num livro que havia um membro de uma igreja, de uma determinada igreja, que era a pedra no sapato daquela igreja. Ele era uma pedra no sapato, era uma pessoa cheia de problema, que causava muito problema dentro da igreja. De toda a comunidade, ele era o que mais causava problema. Era criador de caos, sempre mal-humorado, era altamente personalista, e a sua palavra devia ser a última em todos os assuntos. Ninguém dava credibilidade para ele, para falar, porque ele era um causador de problemas. Ele era a pedra no sapato daquela igreja. Numa noite de vigília, não se sabe se querendo isentar de culpa ou transferir para outros, ele orou dizendo a Deus assim: Deus, remove dessa igreja aquele que atrapalha, remove dessa igreja aquele que atrapalha. No dia seguinte, menos de 24 horas depois, o corpo desse mesmo rapaz estava sendo velado na mesma igreja que ele pediu para Deus remover daquela igreja aquele que atrapalha. Orar pode ser perigoso. Orar a Deus pode ser perigoso. Queremos que Deus realmente responda às nossas orações, ou apenas que Ele nos beneficie? A gente quer realmente, pessoal, que Deus responda às nossas orações? Ou a gente quer que realmente Ele somente traga benefício para a gente? Foi o que esse rapaz fez. Oh meu Deus, arranca dessa igreja o problema. Ele era o problema. Ele era o causador de problema. Por isso que Deus respondeu a oração dele. Cuidado, orar pode ser perigoso. Por isso que a gente tem que saber o que a gente está orando. Por isso que a gente tem que saber o que a gente fala quando a gente vai colocar e aplicar o nosso coração diante de Deus. Outro ponto, Deus usa os ímpios como instrumento de justiça. Eis agora um terceiro aspecto surpreendente dos caminhos de Deus. Ele usa às vezes instrumentos estranhos para corrigir a sua igreja. Os caldeus, dentre todos os povos, de todos os povos, são os que Deus levanta para disciplinar o seu povo. Abacuque, ele não podia imaginar tal coisa, mas aqui também está um fato evidente em toda a Bíblia. Deus usa o instrumento que quiser, da maneira que Ele quiser. No curso da história, quando a gente olha para a Bíblia, Ele tem usado de toda sorte de instrumentos estranhos, inesperados para a realização dos seus propósitos. Ele usou Pilatos, usou Herodes, usou Saul, usou Nabucodonosor, usou uma mula. É ou não é? O mal não é da sua... o mal, eu não digo mal circunstancial, mas o mal moral não é da autoria dele, mas o mal circunstancial sim. Então quando ele aplica qualquer mal circunstancial na nossa vida, o próprio Deus é o autor. Só que se ele faz, tem um propósito por que ele está fazendo. Amém? Ou seja,
Quantas vezes somos acometidos por uma enfermidade, desemprego, crise conjugal, injustiça ou outras tragédias na nossa vida? Deus é livre para usar qualquer instrumento para disciplinar o seu povo. Ou seja, o Senhor corrige o que ama. Olha o que Davi fala no Salmo 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. O que Davi falou? Ó Senhor, foi bom eu ter sido afligido. Foi bom eu ter sido arruinado. Foi bom de fato eu ter caído. Foi bom de fato a minha vida parecer um poço de ruína, para que eu pudesse aprender os seus estatutos. Ninguém vem para a igreja quando está bem. A maioria das pessoas vieram para a igreja procurando um benefício para a sua vida. Ou é casamento destruído, ou é vida financeira arruinada, ou é doente. Ninguém vem para a igreja quando tudo está bem. A grande maioria de vocês hoje, claro, vocês entendem o evangelho, mas a grande maioria, quando era na outra igreja, entraram porque receberam um folheto evangelístico te prometendo algo. E você veio para a igreja buscando aquilo que aparentemente o Deus que criaram poderia te oferecer. É ou não é? Ou seja, Abacuque, acima de tudo isso que ele viu, na situação que ele enfrentou, na oração que ele fez, a oração sendo respondida, mas da maneira em que ele não imaginava que seria respondida, chegou no final do seu livro que ele aprendeu a confiar em Deus. Ele aprendeu a depositar a sua fé em Deus, porque ele fala assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ele fala: todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque capítulo 3, 17. Essa é a oração que ele faz. Ainda, Senhor, que eu perca tudo, que eu perca a esperança, que eu perca aquilo que eu possa ver, ainda que eu perca o freio da minha vida, ainda que eu perca o desígnio dos meus pensamentos, ainda que me falte tudo, mas ainda eu me alegrarei no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Amém? Esse texto é uma declaração de fé em momentos de crise inigualável. Faltaria figos, faltaria uvas, faltaria azeitonas, os campos não produziriam mais o alimento, o rebanho se espalhariam, mas ainda Abacuque falou o quê? Eu me alegrarei no Senhor. Amém, pessoal? Então entenda uma coisa: a oração que você faz a Deus, muitas das vezes é respondida, mas não conforme você queira que seja. Semana toda eu estou orando para Deus dar uma direção para essa igreja. Você pode ter certeza que Ele vai dar a direção certa. Amém, pessoal? Eu não estou nem um pouquinho preocupado qual vai ser a decisão que Deus vai tomar para esse lugar, nem um pouquinho. Mas a decisão que Ele tomar, cabe a Ele tomar e não mais a mim. Amém, pessoal? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Procure o melhor lugar que você pode orar.